Eu tô aqui hoje para fazer o risoto, né? O vídeo do risoto, que é o vídeo mais pedido aí do pessoal do meu Instagram. Aliás, se você não me segue, segue lá no Instagram. Essa é uma das receitas que eu mais amo fazer, é uma das que eu mais faço e tenho mais experiência em fazer. Acho que já faz mais de uns 15 anos, mais ou menos, que eu faço essa receita. Acho que eu tô ficando idosa. Não é sempre o mesmo risoto, tá, gente? Risoto é uma receita super flexível, que você tem extrema liberdade para colocar o que você quiser dentro dele, lógico que com noção. Mas o risoto ele tem uma base, né? Então eu vou ensinar a base para vocês. Eu vou fazer um risoto de carne hoje. Então se você quiser fazer um risoto de carne, você vai seguir os mesmos passos meus, mas você pode usar a mesma base para fazer um risoto de cogumelo, ou um risoto de legumes, risoto de açafrão. Então depende do que você quiser fazer. Então, por onde que a gente começa o nosso risoto? É pelo caldo. Se você ficou surpreso também e não sabia, comenta aí pra mim. Comenta pra eu saber se isso era uma novidade, se é uma coisa que você não sabia. Sabe que risoto não é igual a arroz, né? O arroz que a gente faz, aquele arroz agulhinha, que a gente quer soltinho, a gente faz de um jeito, a gente coloca água lá e deixa cozinhando. O risoto, ele precisa de amor. Que coisa mais linda! Precisa de carinho. Você fica ali mexendo ele, colocando o caldo. Então é um pouquinho diferente. O que você vai precisar para fazer o risoto? Então, 500 gramas de arroz arbóreo. Tem que ser arroz arbóreo, tá? Não pode ser arroz normal. Pode ser algum outro tipo de arroz para risoto, mas tem que ser arroz para risoto, tá? Eu amo usar o arroz arbóreo. Tem no supermercado, tá? Vem nessas embalagens de 1 quilo pequenininhas. Vai precisar de manteiga. Vai precisar de vinho branco. Eu prefiro o Pinot Grigio, o tipo do vinho. Ele não é caro, tá, gente? Pode ser o vinho de 10... Na minha época, quando eu morava no Brasil, 2017, mais ou menos, era R$10, R$11. Aqui é $10, $11. Eu acho um vinho desse que dá para cozinhar com ele. Por exemplo, para o risoto, só vou usar no arroz. Se eu estivesse fazendo risoto de cogumelo, eu ia usar tanto no cogumelo quanto no arroz. Então, é sempre bom ter em casa. Você vai precisar de itens de tempero e para o seu caldo, né? Cebola eu uso tanto para temperar o arroz quanto para temperar o caldo. E aí os itens para você colocar no caldo são itens que são mais grosseiros, assim, você não precisa picar bem fininho, porque ele não vai necessariamente ir para o seu risoto, vai ficar no caldo. Eu peguei uma cenoura que eu tinha ali na geladeira e um pedaço de alho poró, que eu vou usar no caldo. Você também vai precisar de queijo parmesão, que você pode ralar na hora, que é o ideal, ou fazer igual a mim, comprar já ralado. No caso, nem ralado, é em pétalo. Você vai usar para finalizar o risoto. No meu caso, como eu vou fazer o risoto de carne, eu estou usando umas aparas da peça que eu cortei para fazer os bifes. E eu vou fritar ela na mesma panela que eu vou fazer o caldo, para poder fazer um caldo gostoso com aquela sujeirinha, não é sujeirinha que fala, aquele fundinho que fica quando você frita, fica o fundinho grudado na panela, a gente vai soltar aquilo lá e vai usar como caldo de carne para fazer o risoto. Você também pode, lógico, usar caldo de carne pronto, que você dissolve na água, aqueles tabletinhos ou aqueles líquidos, mas fica muito melhor assim, tá? Fora que fica mais saudável também. Eu tô fazendo os bifes na air fryer, 10 minutos cada lado, a 220 graus. Mas eu coloquei bifes de 1,5 cm no mínimo, tá? Então eu fiz os dois lados já, 10 minutos de cada lado na air fryer. E agora eu vou deixar ali descansando. Eu faço o bife inteiro e depois eu corto para ele poder ir para dentro do risoto. Não corto antes, senão a carne vai ficar muito ressecada. Dica para ter a carne mais macia no meio do risoto. Primeira coisa é você tirar da geladeira no mínimo 1 hora antes de fazer o risoto. E no máximo 2 horas antes. Não vai deixar mais de 2 horas antes a carne em cima da bancada, em cima da pia, porque você pode ter uma intoxicação alimentar, hein? Cuidado com isso aí. Mas o ideal é que a carne esteja em temperatura ambiente para a gente poder fazer ela na air fryer. Isso não só para o risoto, tá? Isso para qualquer coisa. O ideal é que ela não esteja gelada. E também para cortar depois, o ideal é você deixar descansando depois de ter feito a carne, pelo menos uns 3 a 5 minutos.
Aí você deixa descansando e depois você corta. Eu vou acabar deixando mais porque eu vou preparando o risoto enquanto isso. De utensílios, você vai precisar da panela do risoto. Ela tem que ser uma panela mais aberta, mas com paredes altas, tá? Eu gosto de mexer risoto com colher de pau. Você pode mexer com colher de silicone, à vontade. E você também vai precisar de uma panela, como se fosse uma caçarolinha assim, para você fazer o caldo. Eu sempre deixo elas próximas no fogão desse jeito, porque eu vou pegar com a concha o caldo ali e vou transferir para cá e não vou fazer tanta sujeira no fogão. Essa é a dica número 2, 3, 4. Vou começar pela cebola. A gente vai descascar ela. E eu vou usar metade no caldo e metade na panela do risoto. Então, cortando metade aqui. A parte que vai para o caldo pode ser... Aí ficou mais um pedacinho de pele de cebola aqui. Só um momentinho. Pronto. A que vai para o caldo pode ser picada grosseiramente. Assim, já tá bom. Já que vai para o risoto, a gente vai ter que dar um trato aqui melhor nela, tá? Eu gosto de picar bem pequenininho. Aqui vai para a panela do risoto. E eu estou precisando afiar a minha faca. É nessas horas que a gente lembra. Lembrando assim tá bom, né? Não lembrando cortando o dedo, tá tudo ótimo. Tá, é isso aqui. Se você quiser colocar alho, pode colocar também agora, tanto no caldo quanto no risoto, tá? Mas hoje eu não vou colocar. Eu vou também descascar a minha cenoura. Descascada, mesma coisa. Posso picar grosseiramente, porque eu não vou levar ela pro risoto. Só para dar o gosto no caldo. E o alho poró, ele tá molinho assim porque ele tava congelado, tá? Então eu também vou cortar nas partes grosseiras. Pro caldo, olha só, tem esses legumes aqui, mais as aparas de carne que eu vou colocar agora lá. Como eu disse para vocês, a gente começa pelo caldo. Então vamos lá. Antes de continuar, eu usei uns temperinhos aqui na carne, tá? Usei um pouquinho de sal grosso, pimenta do reino, usei um tempero para grelhado de carne e usei páprica defumada, tá bom? É o mesmo tempero que eu fiz com os bifes que estão ali na air fryer. Vamos lá, começando pelo caldo, eu vou ligar aqui o fogo no médio alto, na verdade. Então eu vou, ao invés de usar manteiga aqui no caldo, eu vou usar um pouco de banha de porco que eu tenho, porque a gente vai fritar a carne aqui primeiro, né? Outra coisa também que eu já deixo pronto eu deixo a chaleira, na casa minha chaleira é elétrica, mas você pode deixar uma chaleira aqui no fogão, já com a água fervida já, para você usar no caldo logo que você terminar de fritar as coisas, fritar a carne, os legumes, dourar, né, fazer tudo que precisa fazer, refogar. Então eu acho que a banha de porco aqui já tá dando uma boa de uma derretida. Tava na geladeira, né? A panela tem que estar quente. Quente o suficiente para fazer o tss quando você colocar a carne. Então, colocarei a carne agora. Deixa ali uns 3 minutos desse lado e a gente vai virar para o outro lado. Deu os 3 minutos, eu vou virar. Aqui, ó. Esse aqui que eu tô falando que é o fundinho. Que não pode estar queimado, tem que estar dourado igual tá aqui. Tá bom? Vamos virar as carnes. No caso aqui eu tô usando fogão de indução, tá? Então se o seu fogão for de chama, dá uma olhadinha se você acha que tá muito quente, está ficando um pouquinho queimado, abaixe o fogo, tá bom? Agora mais 3 minutinhos desse lado aqui. A gente vai selar essa carne que tá aqui dentro.
Agora eu vou tirar essa carne aqui, colocar num prato, reservar. E na gordura que já estava aqui, eu vou refogar a cebola e os legumes que eu tinha cortado. Aqui, nossa. Ok, colocar agora os legumes. Vamos lá. Baixar aqui para médio, para baixo o fogo. Deixar pegando o gostinho ali. Enquanto isso, a gente já pode começar o risoto nessa panela de cá. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. No fogo médio, 2 colheres de sopa de manteiga. Se quiser, já pode colocar antes da manteiga derreter. Já começou a derreter, tá vendo? Pode já colocar a cebola junto, não tem problema. Se você for colocar o alho, você pode já colocar o alho depois que a cebola estiver transparente, depois ela já ter fritado. Gente, não esqueceram de curtir o vídeo não, né? Só para saber. Enquanto a manteiga aqui tá derretendo, eu vou já colocar a carne de volta ali no caldo. E vou colocar um pouquinho de água que já está fervida. Tirando um pouquinho do caldo dentro do pote. Toda gota dessa carne aqui é valiosa. Para dar o gostinho que a gente quer. E aí vou colocar mais água. Não tudo ainda. Coloquei uns 2 dedinhos de água só. Até ferver um pouquinho, vai fervendo um pouquinho e vai formando o caldo ali dentro. Olha a cor que já ficou, tá vendo? Cor de caldo. Isso que a gente quer. Uma folha de louro. E um pouquinho de tomilho seco. Eu gosto mais de tomilho fresco. Mas seco também é bom. Vou colocar um punhadinho aqui. Dá um gosto bem legal. Começou a fritar aqui a cebola. Já tá ficando mais quase transparente aqui. Pra mim já tá bom. Desse jeito que tá aqui. E agora eu vou colocar o arroz. Vem com arroz direto do pacote. Não precisa lavar, tá bom? Eu sei que você tá assustada com a quantidade de arroz, mas isso aqui vai mais que triplicar, tá bom? E você vai agora dar uma refogada nesse arroz com a manteiga que tá aqui e a cebola. Enquanto isso, o caldo tá ali ferventando, belezinha. É isso mesmo que a gente quer. Lembrando que antes de você começar a usar o caldo no risoto, tem que acertar o sal, tá? Dei uma refogadinha aqui no arroz. Agora a gente vem com o vinho branco. 1 xícara de chá de vinho você vai colocar aqui agora sobre o arroz. E vai esperar esse vinho evaporar. Logo depois do vinho evaporar, o arroz vai querer começar a grudar no fundo da panela. Então a gente tem que estar com o caldo já na agulha ali. Para isso a gente vai colocar mais água aqui no caldo. A gente usa uma panela inteira dessa daqui, tá? Eu nem sei dizer para você quanto que eu usei de água. Mas é uma caçarolinha ali desse tamanho. Provando aqui agora.
Tá bem sem sal. Eu vou colocar mais sal agora no caldo em si e vou provar de novo. Aqui, ó, já tá bem seco já. O arroz querendo ficar seco, tá vendo? Já tá querendo grudar no fundo. Então a gente vai pegar uma concha, gruda aqui mais perto da outra panela para evitar bagunça. E já vem com caldo. Vou escutar um barulhinho que ele vai fazer aqui já. Deixa os dois fogos no médio. As duas bocas do fogão no médio. E aqui você já vai começar. Olha lá, tava querendo já dar uma encrostada aqui no fundo do arroz. Não é isso que a gente quer, porque isso aqui não é uma paella, né? Isso aqui é risoto. A paella, ela tem mesmo essa crostinha embaixo que não se mexe. Mas o risoto, você mexe ele para ele ficar cremoso e cozido por igual. Então a gente vai fazendo isso daqui para frente. Vai mexendo, vai colocando um pouco de caldo até o caldo dar uma secada e você vai colocando mais caldo. O arroz vai estar próximo de estar no ponto quando o caldo começar a não evaporar tão fácil mais. E aí você já pode começar a provar para ver se a textura do arroz está bom para você. Gente, o cheiro disso aqui você não tem noção. Enquanto eu tô mexendo aqui, curte o vídeo aí. E comenta também, faz um comentário aí para eu saber que tipo de risoto vai ser o primeiro risoto que você vai fazer. Vai ser esse de carne que eu tô fazendo, vai ser um outro. Posso deixar aqui um pouquinho sem mexer, porque eu não posso deixar ficar bem seco isso daqui e grudar no fundo da panela. Pode queimar muito fácil, principalmente quem não tem panela antiaderente, tá? Ó, tá vendo que vai chegando uma hora e o arroz vai soltando o amido e ele vai ficando mais caldoso, tá vendo? Que o caldo não vai embora tão fácil mais. Então, daqui a pouquinho já tá na hora de dar uma experimentada para ver se tá na textura que a gente quer. Agora já dá para desligar o fogo do caldo, tá? Enquanto eu tô mexendo o arroz ali de vez em quando, que tá no finalzinho, eu já peguei as carnes da air fryer para eu cortar, para colocar dentro do risoto. E eu fiz com um pouco mais de bife, mas assim, naquela quantidade de arroz, uns 3 bifes, tá mais do que bom. O tamanho eu fiz elas mal passadas, tá bom? Ao ponto para mal, na verdade. E o pedaço da carne que eu vou querer mais ou menos pro risoto é mais ou menos assim, ó. Desse pedacinho aqui, tá bom? Olha o tamanho da minha mão, tamanho do pedacinho do bife. Vou colocar aqui no cantinho da tábua. Qual que é o ponto do arroz? Tá vendo? Você vai amassar com a colher e vai fazer isso. Tá? Ele não pode estar muito resistente, durinho e nem muito mole. Agora eu vou desligar esse fogo aqui, dar mais uma mexida, coar o restante do caldo e colocar aqui, assim mesmo, que tá um tanto bom.
Vocês viram a praticidade de panela? Eu achei esse conjunto de panelas na Amazon ano retrasado. E super legal. Vem 3 panelas grandes, uma frigideira, esse aqui que é um wok. E uma frigideira menorzinha assim, não é com a parede pequena. E 2 caçarolinhas, essa daqui, uma desse tamanho e uma menor. E vem as tampas de vidro, né, que são assim, com esse dente aqui para ficar com o encaixe do cabo. E 2 cabos só. Então você pode usar a tampa em várias panelas, tem uma tampinha menor também. E o cabo você troca de uma panela para outra. E apesar de dar um certo medinho, mesmo com a panela totalmente cheia, nunca aconteceu de soltar o cabo da panela. E ela pode ir tanto para o forno, ela é revestida de cerâmica, né? Então pode ir tanto para o forno quanto pode ir para a geladeira. Tem uma tampinha até de plástico que vem para você colocar por cima. Foi um dos meus achados. Agora eu vou coar esse restante desse caldo aqui com aquele escorredor de massa. Não tem problema ficar assim, tá? Ele vai acabar absorvendo. E vai até ser bom para ficar um caldinho a mais no seu risoto, tá? Tem que desligar, tá? Já tem que estar com o fogo desligado fazendo isso daqui, tá bom? Vamos agora finalizar o risoto. Vai precisar de manteiga e queijo parmesão. Você vai colocar 1 colher de sopa de manteiga e aproximadamente 100 gramas de queijo parmesão. Eu vou colocar em pétalas, tá? Normalmente seria ralado. Você pode até ralar na hora, que fica uma delícia. Eu que não tenho aqui no momento. Você vai dar uma misturada aqui e vai tampar e deixar uns 3 minutinhos. Passados os 3 minutos, dá para ver que o queijo derreteu e a manteiga também. Não estou vendo mais nenhum pedaço dela por aqui. E já podemos nos servir. O ideal para comer risoto é um prato mais fundo, tá? E eu vou finalizá-lo com um pouquinho de salsinha. Chegou a hora da verdade. Tá aqui o risotinho e eu vou provar ao vivo. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Gostou do vídeo? Então curte. E também salva para você fazer depois. Quando você fizer, comenta que eu quero saber quem que fez. Até a próxima receita ou o próximo vídeo aqui do canal. Não perca! Bom demais.